Boa noite. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade de hoje, né? E hoje nós temos um tema bastante importante para estar falando sobre, né? Que é o tema do relacionamento. Hoje nós vamos estar conversando aqui. Eu vou colocar para você agora, né, um editorial que eu preparei relacionado a isso. E eu vou pedir a técnica para que coloque para a gente aí o editorial, né, para a gente poder conversar a respeito desse tema, que é importante para todos nós, já que amanhã, dia 12 de junho, é o Dia dos Namorados e é sobre esse tema que a gente vai falar. E a gente sabe que no relacionamento não existem fórmulas, né, nem receitas prontas. E não existem manuais que explicam e professores no assunto. Não dá para ver o que deu certo com outros e aplicar no seu dia a dia. O modo de fazer a dois exige temperos próprios, a moda da casa, e na maioria das vezes envolve ainda muitas outras pessoas ao longo do preparo. O que dizer sobre o relacionamento a dois? Tema tão plural que envolve inúmeras variáveis no singular. Abri o portão de casa e um vento frio recordou-me que o inverno se aproximava. Com ele as mudanças de hábito, a necessidade do agasalho, o maior cuidado com a saúde e a alimentação diferenciada. A natureza se transformando, exigindo novos comportamentos. Talvez seja isto. O relacionamento a dois exige da gente a capacidade de compreender as diversas fases que vivenciamos ao partilhar a nossa vida com a vida do outro. A rosa exala o perfume e simultaneamente nos oferece o espinho. O fluxo e refluxo das marés, o dia e a noite, as 4 estações do ano. É preciso viver o verão. O calor da paixão, a liberdade dos corpos, as sensações inconfessáveis e intransferíveis no que existe de mais orgânico em nós. As cores, a energia, a luz e o amanhecer, a sede a dois, o saciar a dois, a esperança nos raios da alvorada. O outono chegou, momento de perceber as folhas e frutos da relação, parar e pensar na colheita, verificar o que foi bom e o que poderia ter sido melhor, verificar os estoques da compreensão, do carinho, da partilha. O inverno se aproxima e é preciso se preparar. As folhas que caíram é o que possibilita o nascimento de outras que virão mais fortes e vivas. Veio o inverno, com ele o recolhimento, o aconchego. O frio faz tremer as relações, mas traz a oportunidade de união ainda mais intensa. O sofrimento, as dores, as brigas, para muitos o início da separação. Para outros, o botão que aparentemente se recolhe é preparo necessário para brotar as flores. É necessário sim aguardar pacientemente a chegada da primavera. Primavera voltou. Tempo do acasalamento, quem sabe gerar uma nova vida, uma viagem talvez, comemorar a vida em sua plenitude, irrigar a relação, se vestir para o encontro, maravilhar-se, surpreender, criar. Foi muito bom plantar, esperar a passagem das intempéries. O momento é de colheita, na expectativa de novo recomeçar. Talvez seja isto. Quem vive a dois necessita saber que há o momento da entrega e o da espera, o do recolhimento e o do completar-se, o da ausência e da partilha. Se não for assim, perde-se o plantio, interrompe-se a semeadura, aborta-se a colheita. Como diz João Bosco, quem quer viver o amor, mas não quer suas marcas, qualquer cicatriz, a ilusão do amor não é risco na areia, desenho de giz. Quem pode querer ser feliz se não for por amor? Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, né? Hoje, nessa segunda-feira, ao vivo e a cores, hoje, dia 11 de junho, um dia antes do Dia dos Namorados. E a gente vai conversar sobre relacionamento e, para isso, eu convidei a psicóloga Mara Guimarães. Ela é nossa entrevistada, a sua entrevistada aí, né? Você que está já aí com o seu telefone, 37216955, ou também através do nosso endereço eletrônico, né? jornalismo@tvpox.com.br. A sua presença com a gente até às 10 e pouquinho da noite, esse bate-papo aqui com a Mara. Mara, comecei a falar aí do relacionamento, a gente sempre fica pensando qual a melhor maneira de relacionar-se, né? E há muita discussão, amanhã é o Dia dos Namorados, eu até brinquei com as pessoas hoje, mandei, né? E uma pessoa falou assim, olha, vamos assistir esse programa 2, mas tomara que eu e meu namorado a gente não brigue, né? Essa história do relacionamento, ela é sempre, assim, há sempre um questionamento. E as pessoas às vezes falam assim, porque no meu tempo o relacionamento era uma outra coisa. Queria que você falasse, começando esse nosso bate-papo, sobre isso. O relacionamento de tempos, né, mudou muito, a sociedade é outra e por isso a gente está em outros conflitos. Como é que você analisa esse cenário? Boa noite, obrigado pela sua presença. Ok, boa noite a todos.
É um prazer estar aqui com você, é uma delícia poder conversar contigo e principalmente sobre esse tema, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Até porque nós, seres humanos, não temos escolha, né? Nós temos que nos relacionar. De qualquer maneira, nós vamos nos relacionar. Agora, antigamente era de um jeito, nós nos relacionávamos assim, 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 podia isso no começo, no meio podia outra coisa, mas no fim já podia outras. Hoje é tudo de uma vez só, tudo rápido, pode tudo. Na verdade, o relacionamento humano, ele é sempre uma necessidade de satisfazer uma insuficiência. Nós somos todos insuficientes, sozinhos nós não somos absolutamente nada. Né? Imagina a hora da verdade, só você aqui falando verdades. Né? Seria uma tremenda mentira. Isso, exato. Né? Nós somos insuficientes. E a gente precisa do outro, né? Sempre. E nessa insuficiência nós vamos buscando parceiros para satisfazer o que a gente acredita que está no outro para a nossa insuficiência. Então são as nossas tentativas todas. E lógico que com as mudanças sociais, a busca de insuficiência, de atender essa insuficiência vai mudando. Porque o que era insuficiente há 50 anos atrás, talvez hoje já seja suficiente, né? E eu vou identificar novas insuficiências. Mas o relacionamento em si é sempre isso. Eu sempre vou buscar no outro alguma coisa que eu sinto que eu não tenho e que eu vejo, bato o olho e digo, puxa, ali, é ali. Ali tem alguma coisa que eu não tenho e que eu preciso muito, ou que eu quero muito, então eu vou buscar. Mas isso é ilusório? Quer dizer, você imaginar que o outro possa se completar, existe aquela história da tampa da panela, a outra metade da laranja. Eu acredito em tampa de panela e acredito em metade da laranja, né? Porque eu tenho panelas tampadas na minha casa, com tampas exatas, e tenho panelas com tampas meio acochambrada, aquela coisa que você pega a tampa de uma e põe na outra, aí nunca dá certo, né? E toda vez que a gente corta uma laranja ao meio, depois a gente consegue, né? Você pegar as duas metadinhas, se você achar o ponto certo que você cortou, você consegue fazer quase que imperceptível ela voltar a ser uma laranja inteira, tá? Então, e acredito que isso é uma percepção bem pessoal, né? Acredito em tampa da panela e acredito em metade da laranja. Agora, isso não quer dizer que é o outro que vai ter aquilo que no que eu sou insuficiente. Não quer dizer isso, né? Quer dizer que com o outro eu posso encontrar em mim aquilo que eu identificava como insuficiente. Aí sim, né? Nessa parceria, nessa convivência, nesse encontro, eu reconheço em mim a minha suficiência para aquilo que eu acreditei que o outro pudesse me dar. Aí eu acredito em alma gêmea, por exemplo, né? É uma expressão bem mística até. Você encontrou sua alma gêmea. Esses dias eu estava fazendo uma análise aqui, lembrando o seguinte, né? Que nós somos 6 bilhões de pessoas ou mais hoje no mundo. Aí eu fiquei pensando, nossa, imagina se no meio de 6 bilhões a gente fica procurando a alma gêmea, né? Pessoa que trabalha? Não é que trabalha mais encontrar em meio de 6 bilhões de pessoas. Então, mas a alma gêmea nesse sentido, aquele ou aquela, e não obrigatoriamente só num relacionamento amoroso, né? Mas aquele ou aquela que no encontro faz com que emerja em mim coisas que eu ainda não tinha visto. Né? Nós estamos os dois aqui conversando. Na medida em que você falava o editorial, falei, puxa vida, que gostoso. Me enamorei do seu editorial. Né? E certamente, ao longo do tempo em que a gente estiver aqui conversando, eu vou me enamorar de você algumas vezes, em algumas coisas que você vai falar e que vai tocar em mim e fazer com que eu me dê conta de que aquilo já estava ali, mas que sozinha eu não tenho como ver. Quer dizer, então, enamorar-se é descobrir, pelo que eu estou tentando traduzir o que você está falando, é descobrir no outro algumas qualidades que são nossas, é isso, basicamente? A grosso modo, sim. No encontro com o outro, se for um encontro de verdade, se eu puder deixar espaço para o outro entrar, ele vai entrar e tocar em alguma coisa minha que eu não tinha visto ainda. Eu vou me fortalecer mais? Sim. Eu vou me sentir mais suficiente, eu vou me sentir mais inteira, eu vou me sentir mais completa. E se eu não tiver maturidade, eu me torno dependente deste outro. É isso que eu queria citar. Se não existe, às vezes, essa história, me tornei dependente. Claro, porque se eu não reconheço que aquilo estava em mim,
eu vou projetar tudo no outro. E aí eu não vivo sem você. E se você for embora, eu morro. Se você não ficar comigo, eu vou ficar incompleta. Eu vou ficar quebrada. Eu vou ficar partida. E aí a gente pode fazer essa divisão tão comumente falada de amor e paixão? Seria isso? Ou o que é amor e o que é paixão? Cientificamente dizem que a paixão dura 18 meses. É o tempo exato da paixão, né? Um ano e 6 meses. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Passado de 1 ano e meio, se você continua junto, por paixão já não é mais. Né? Por quê? Porque é aquela coisa quente, né? Que movimenta você acreditar que é o outro que está te fazendo feliz. E você não consegue ver o outro. Você só vê do outro aquilo que você quer ver. Só aquilo que te interessa para atender a sua insatisfação, as suas lacunas, os seus espaçozinhos vazios. Quando isso estiver preenchido, você vai começar a ver o outro. Aí você vai ver que o outro arrota, que o outro... Você vai ver o outro, né, com as suas coisas, que às vezes ele está mal-humorado, que às vezes que ele não se veste como você achava que ele se vestia, e ele vai também te ver. Exatamente. Né? Quarta-feira de cinzas. Passado 18 meses, estamos na quarta-feira de cinzas. Todo mundo tira a fantasia e a vida segue normalmente. Né? Se você se deu conta de que aquilo é teu e não do outro, o relacionamento segue. Tem uma frase, às vezes eu não sou um leitor voraz da Bíblia, não, mas tem umas coisas assim que eu já passei por relacionamentos, como qualquer pessoa. Claro. E às vezes quando eu estava meio em dúvida, eu falava assim, quem sabe a palavra, né? Claro. E tinha uma coisa que eu guardei, assim, que eu não sei nem onde está isso, mas está na Bíblia, ela está dizendo assim, desconfie de qualquer coisa que lhe turbe o coração. Que eu acho isso muito bonito, porque a partir do momento que aquilo me perturba, eu começo a achar que aquilo não é amor, porque não deveria me trazer tanta perturbação. É isso, mais ou menos? O ano passado, eu conheci uma pessoa, eu estava fazendo uma pós-graduação, e essa pessoa foi nos dar aula de taoísmo, né? E uma aula muito curiosa, porque um homem muito delicado nas suas colocações, para poder fazer com que ocidentais compreendessem a essência do Tao, que é uma coisa muito difícil para nós ocidentais, porque é uma outra perspectiva, um outro ângulo de visão sobre o mundo, sobre a vida, sobre as relações. E ele estava falando que ele fica muito admirado de ver aqui no Ocidente que as pessoas mudam de jeito de vestir, falam diferente, vão a lugares que não gostam, só para poder seduzir uma outra pessoa. E que, segundo a perspectiva do Tao, isso é o avesso do avesso do avesso do avesso. Porque o encontro amoroso tem que ser com você autêntico. Se você tiver que mudar para que o outro possa querer você, ali na frente vocês vão ter um problema. E é verdade. Se você contar mentiras sobre você, se você agradar o outro, se você tiver que sair do seu jeito de ser para poder atender a expectativa imediata do outro, para que você tenha o outro com você, isso ali na frente vai vir. A conta, não tem almoço grátis, né? A gente, né? Almoço grátis a gente desconfia. Então, no final, tem uma conta a prestar com você mesmo, não é com ninguém. Né? Porque nós não vamos conseguir ser aquilo que o outro quer que a gente seja o tempo todo. Isso é muito interessante, porque eu tenho uma historinha que às vezes eu já ouvi, diz que o marido, parece que comia, por exemplo, comia pudim de doce de leite durante 12 anos. Aí chegou um determinado tempo que a mulher não podia fazer pudim de doce de leite naquele dia. Falou assim, bem, não deu para fazer pudim de doce de leite hoje. Mas você não liga, não? Eu falei, não ligo. Ela falou assim, mas deixa eu fazer uma pergunta, você gosta de pudim de doce de leite? Falou para ele, assim, você quer saber? Não. Mas como? Faz tantos anos que eu faço pudim de doce de leite. Não, é que eu, na verdade, achava que para você era importante que eu comesse pudim de doce de leite, porque para você era que achava que eu gostava. Eu não gostava, mas que eu achava que eu tinha que me adequar a você. Então, você vê quantos pudins de doce de leite as pessoas vão comendo ao longo dos anos, porque não existe essa veracidade, que é o que você está se referindo. E aí na tua historinha, eu conheço essa história com miolo de pão. Tá. Né? Ele comia o miolo de pão
e ela comia a casca do pão. Ela gostava de miolo, mas deixava o miolo achando que ele gostava. E ele comia o miolo achando que ela gostava da casca. Então, são as delicadezas por falta de comunicação, né? Porque isso é uma delicadeza do amor, né? Você abrir concessão para o outro, né? Mas você tem que abrir concessão para o outro naquilo que o outro te comunica que é importante para ele, né? No relacionamento, se você não se comunica bem, você não estrutura, né? Você não tece. O que tece uma relação, o que faz a colcha ficar bonita, o que faz o bordado ficar bonito, é a comunicação. É eu poder informar de mim para o outro, é eu poder contar a minha história, né? Passada, presente e o que eu vislumbro para o futuro, para o outro, para ele poder ir passando os fios dele também, e nisso nós fazemos um bom trabalho, né? Um bonito artesanato, porque é artesanato, não vai ter dois iguais. Muito legal. Bom, a gente está falando aqui, né? Você está tecendo com a gente esse programa, Hora da Verdade, falando sobre relacionamento com a psicóloga Mara Guimarães. Você vai ligando 37216955 ou jornalismo@telepox.com.br aí, pelo seu endereço eletrônico também. A Cassinha Lopes ligou para a gente. Obrigado, Cassinha. Manda um abraço para você e ela pergunta, e após o intervalo a Mara responde para você, viu, Cassinha? Ela pergunta o seguinte: o fracasso dos relacionamentos, a causa é a falta de compromisso? Já já a gente volta no Hora da Verdade hoje, não saia daí.